Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Seja bem-vindo a esta live do dia 3 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença buscando a Tua bênção. Estamos aqui te adorando, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. É em nome de Jesus que suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a Tua palavra profética, ao estudarmos hoje Apocalipse capítulo 19, que o Senhor nos dê a bênção da compreensão e a esperança da breve volta de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, continuamos com a série Desvendando o Apocalipse. Louvado seja Deus, porque estamos no capítulo 19 de Apocalipse. Já atravessamos todos os acontecimentos finais na história da Terra. E agora chegamos ao capítulo 19, que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 19, para ver a explosão de alegria e de louvor que vai acontecer no céu, depois que Babilônia for destruída, depois da condenação de Babilônia espiritual do Apocalipse. Então, após a destruição, que nós já estudamos no capítulo 17 e no capítulo 18, então vem a explosão de alegria e de celebração a Deus, o Deus Todo-Poderoso, porque julgou, porque venceu. Abra sua Bíblia em Apocalipse 19, vamos ler a partir do verso 1. As cenas descritas aqui no capítulo 19 são cenas que ocorrerão no céu. Aquilo que estudamos no capítulo 17 e 18 são cenas que ocorrerão na terra. Mas agora vejam as cenas que ocorrerão no céu. Deus mostrou para João e está mostrando para você. Capítulo 19, o verso 1. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia... Uma voz de uma grande multidão que dizia, aleluia. A palavra aleluia é uma palavra que marca o capítulo 19 de Apocalipse. A palavra aleluia é uma palavra que está abundantemente usada ali nos Salmos. Ali nos Salmos, cada vez que o salmista diz louvai ao Senhor, ele está usando a palavra hebraica aleluia. Aleluia quer dizer louvai ao Senhor, bendito seja o Senhor. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Louvor a Deus, toda honra, toda adoração pertencem a Deus, o único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, esse Deus que se revela para você na Bíblia, pelo título de Pai, Filho, Espírito Santo. Queridos, você não precisa entender, e eu também não preciso entender plenamente todos os detalhes da divindade, mas esta é a divindade da Bíblia. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como explicar? Com a nossa mente finita, com a nossa mente pecaminosa, nós não conseguimos entender, mas nós cremos no Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, eterno. E aqui está o louvor de toda a hoste angelical, e não somente a hoste angelical, mas todos os seres humanos que já estão no céu. Existe uma multidão de seres humanos resgatados, glorificados, que já estão no céu. E aqui diz, e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão. Não são poucos, são muitos, que dizia aleluia. O que mais? Salvação, glória e honra e poder pertencem a quem? Ao Senhor nosso Deus, que nos resgatou pelo sangue de Jesus. Que bendita alegria podermos louvar este Deus que nos ama, já provou o seu amor por você e por mim, dando o seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Ele morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele vai voltar. Mas, queridos,
Aqui o capítulo 19 está falando da condenação, da alegria que existe no céu, porque Babilônia foi condenada e foi destruída. E agora o capítulo 19, verso 2. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Deus é justo. E aqui diz o verso 2 ainda, pois julgou a grande prostituta. A grande prostituta é a mesma besta que subiu do mar de Apocalipse 13. A besta papal de Apocalipse 13 é a mesma grande prostituta do capítulo 17. Ela foi condenada, e aqui diz, julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, o sangue dos milhões de mártires que foram mortos por esta grande Babilônia espiritual do Apocalipse. E o verso 3, e outra vez disseram, aleluia. A segunda vez, a palavra hebraica, aleluia. Queridos, aleluia deve estar presente na minha boca. Aleluia deve ser a palavra que você e eu devemos repetir dezenas de vezes cada dia. Aqueles que proferem aleluia com seus lábios, aqueles que proferem constantemente a palavra aleluia, louvado seja Deus, são pessoas que não ficarão deprimidas, não ficarão frustradas, pessoas que estarão com louvor nos lábios, porque Deus habita em meio aos louvores dos seus filhos. Faça da sua vida uma vida de louvor. Existe poder no louvor a Deus. A oração sua, a oração minha, não deve somente ser pedir coisas e agradecer coisas. Não, queridos. Nossa oração deve estar impregnada de louvor, cantar hinos de louvor, dar glórias a este Deus que nos criou e nos salvou. Por isso, a segunda vez aparece a palavra aleluia, aqui no capítulo 19. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra. Está falando da prostituta do capítulo 17. Babilônia, Roma. E aqui diz, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Verso 3, e outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Queridos, o anticristo será condenado, porque o verdadeiro Cristo será louvado. O verdadeiro Cristo Jesus, ele voltará com poder e glória para nos salvar, para nos resgatar. E aqui diz o verso 4, e os 24 anciãos, aqueles 24 anciãos que foram colocados sobre 24 tronos, lá em Apocalipse capítulo 4. Este cenário que foi montado em Apocalipse 4, a sala do juízo, com o trono de Deus, cercado por 24 tronos, onde estão assentados 24 anciãos comprados da terra, glorificados, que estão no céu, participando do juízo celestial. É a cena do juízo celestial montada em Apocalipse 4, que permanece durante todo o período do Apocalipse. E agora, terminando o Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse capítulo 19, mostra o mesmo cenário, a sala do juízo. Ali estão os 24 anciãos, diz o verso 4. Capítulo 19, verso 4, e os 24 anciãos, e os 4 seres viventes, os 4 querubins que estão ao redor do trono de Deus, prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia, aleluia. Se a palavra aleluia é proferida tantas vezes, abundantemente lá no céu, como nós não vamos viver aqui na terra proferindo a mesma palavra? Coloque a palavra aleluia na sua boca, meu irmão. As coisas vão bem ou vão mal? Durante o dia, durante a noite, que a nossa vida esteja impregnada do louvai ao Senhor. Aleluia! E aqui diz ainda o verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus. Ou seja, novamente, aleluia. Porque quando você vê a palavra louvai o nosso Deus, a palavra aí é aleluia. Vós todos os seus servos, e vós os que o temeis, assim pequenos como grandes. Verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, novamente,
Aleluia! Louvado seja o Senhor, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Isto é uma profecia que vai se cumprir depois da condenação e depois da destruição de Babilônia. A Babilônia, Roma, será destruída e, queridos, Deus será exaltado. Jesus Cristo vai voltar para resgatar a sua igreja. E aqui diz o verso 7, regozijemo-nos. Agora está falando para você e para mim. Depois destas cenas no céu, de louvor e de celebração, agora as cenas se voltam para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Nossa vida aqui nesta terra não é fácil, porque somos filhos de Deus vivendo num campo de batalha entre o bem e o mal. Somos atacados de todos os lados, mas não estamos sozinhos, porque o grande vencedor é Jesus Cristo. Por isso a sua vida não pode ser de depressão, de fracasso, de tristeza, mas a sua vida deve ser de regozijo. Eis o convite que Deus está fazendo para você. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Por que tanto regozijo? Por que tanta alegria? Demos-lhe glória. Por quê? Porque vindas são as bodas do Cordeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Vindas são as bodas do Cordeiro. O que você entende por bodas do Cordeiro? Quando Jesus voltar e resgatar a sua igreja e nos levar para o céu, lá nós vamos ter as bodas do Cordeiro. Uma mesa quilométrica, onde nós vamos ser servidos por Jesus Cristo. Ali estará Jesus Cristo e todos os salvos. Nós vamos celebrar a salvação em Jesus Cristo. São as bodas do Cordeiro. Aqui diz, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Quem é a esposa do nosso Senhor Jesus Cristo? É a sua igreja, é você, sou eu. Somos todos os que fomos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos a esposa de Jesus Cristo. E aqui diz o verso 8, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. A esposa de Cristo está vestida de quê? De linho fino, puro e resplandecente. Esse linho fino, puro e resplandecente é a justiça de Cristo que foi imputada a você. É a justiça de Cristo que foi comunicada a você. É a justiça de Cristo em nós. Nós estamos vestidos com aquelas vestimentas brancas. Queridos, Jesus prometeu para a igreja de Laodiceia, compre de mim ouro provado no fogo, e também vestes brancas para cobrir a nudez. Queridos, estas vestes brancas são a justiça de Jesus Cristo. E aqui está falando que todos os salvos estarão vestidos com esta vestimenta fabricada no céu, pelos méritos de Jesus Cristo. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As justiças dos santos imputadas aos santos, comunicadas aos santos. É a justiça de Cristo em nós. Queridos, verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você filho de Deus, filha de Deus, você é chamado para as bodas do Cordeiro, você é bem-aventurado, você é feliz, você é uma pessoa agraciada por Deus com a salvação. Você está sendo convidado para as bodas do Cordeiro. Você que está assistindo esta mensagem, você é um convidado para as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro vão acontecer quando Jesus Cristo nos arrebatar para o céu. Nós vamos ser introduzidos pelos portões da Nova Jerusalém, vamos receber a coroa de ouro das mãos de Jesus, vamos nos assentar numa mesa todos juntos, uma mesa muito grande, e ali Jesus vai celebrar as bodas do Cordeiro. E aqui diz, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Creia nelas, regozije-se nelas, alegre-se nelas,
porque estas são as palavras que saíram da boca de Deus, você pode confiar. E o verso 10, e eu, falando João, e eu lancei-me aos pés do anjo, para o adorar, mas ele me disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adore a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Anjo de Deus não aceita adoração. Anjo de Deus não aceita adoração. Nós só poderemos adorar Deus, só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não os anjos, não nenhum ser humano. Não podemos nos prostrar e nos ajoelhar diante de nenhum ser humano na terra, seja pastor, seja padre, seja o Papa, qualquer pessoa. Nós só nos ajoelhamos diante de Deus. Por isso o anjo disse para João, eu sou conservo teu, olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus, adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom profético. Queridos, você que está estudando o Apocalipse, você que está pregando o Apocalipse, você está sendo um profeta de Deus. Profeta de Deus é aquele que anuncia as profecias ao mundo, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, é o dom profético. Não são somente os livros de Ellen White, o dom profético, mas, queridos, o espírito de profecia, ele está na boca do remanescente. O espírito de profecia está na boca do remanescente, pregando as 3 mensagens angélicas e preparando o povo, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Você tem os mandamentos de Deus, louvado seja Deus. Você tem a salvação em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Você tem também o dom profético, o espírito de profecia na sua boca, na sua vida. E aqui diz o verso 11. Agora o verso 11, queridos, mostra a cena mais majestosa que vai ocorrer no planeta Terra. A cena mais majestosa, que é o sonho que existe na minha mente e na sua mente, é a segunda vinda gloriosa de Jesus. Esta é a descrição mais linda que eu encontrei na Bíblia sobre a segunda vinda de Jesus. Capítulo 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. É Jesus Cristo que vem amontado num cavalo branco. Jesus Cristo, o grande vencedor. O grande vencedor. E o nome dele é Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aquela sala do juízo montada lá em Apocalipse 4, ela permanece durante todo o Apocalipse. E aqui, na segunda vinda de Jesus, ele é louvado e glorificado porque ele julga com justiça. Ele foi o nosso advogado no juízo celestial e ele também foi o juiz no juízo celestial. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Isso está em João capítulo 5, verso 22. Deus o Pai constituiu Jesus o juiz do juízo celestial. Por isso ele julga com justiça, ele peleja com justiça. E o verso 12, e os seus olhos, os olhos de Jesus, montado no cavalo branco, descendo com poder e glória, e os seus olhos eram como chama de fogo, brilho, um brilho muito, muito, infinitamente maior do que o brilho do sol, porque é o Criador do sol que está aqui, montado num cavalo branco, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, uma coroa com muitos diademas. E aqui diz, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E agora o verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Ah, queridos, Jesus Cristo vem vestido de uma veste salpicada de sangue. Ele pisou sozinho o lagar. Aqui diz em Isaías 63, abra sua Bíblia, Isaías 63, 1 a 3. Isaías 63 e os versos 1 a 3. Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de Bosra? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha
com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a tua vestidura? E os teus vestidos como os daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o meu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Estão vendo? Palavras de Jesus. Eu sozinho pisei na minha ira e os esmaguei, falando da destruição dos inimigos de Deus. E aqui diz, o seu sangue salpicou os meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Queridos, voltando agora para Apocalipse capítulo 19, aqui nós vemos Jesus Cristo vestido com uma vestimenta salpicada de sangue. Por isso diz aqui o verso 13, capítulo 19, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, a prova de que ele lutou e venceu. A veste salpicada de sangue de Jesus Cristo lembra o preço que ele pagou por nossa salvação. Fomos comprados pelo ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Por isso, queridos, enquanto a sua igreja, você e eu, estamos vestidos de uma vestimenta de linho fino, puro e resplandecente, Jesus Cristo está vestido com uma veste salpicada de sangue, para mostrar, eternamente será relembrado o preço que ele pagou pela nossa salvação. Nunca será esquecido o preço que Jesus pagou pela nossa salvação, porque suas vestes são salpicadas de sangue. As suas mãos têm os sinais e as cicatrizes do preço que ele pagou por você e por mim. Os pés de Jesus continuarão com aquela cicatriz. Queridos, são lembranças eternas do plano da salvação, do amor de Deus por você e por mim. Agora o capítulo 19 e o verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. É o Logos, é o Verbo, ele é a palavra de Deus encarnada. Nós temos a palavra de Deus escrita, que é a Santa Bíblia, nossa única regra de fé. Mas existe a palavra de Deus encarnada, personificada, que se chama Jesus Cristo. Ele que está com a vestimenta salpicada de sangue, ele é a palavra de Deus, o Logos. E aqui diz o verso 14, e seguiam-no os exércitos no céu. Jesus volta do céu com poder e glória, sentado num cavalo branco, mas ele vem acompanhado por um exército de seres santos que também estão assentados em cavalos. Leia aqui o verso 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos. Então, é um exército de cavalos brancos. Que exército é esse que virá sentado em cavalos brancos? Não são anjos. Os anjos não precisam sentar em cavalos, ele tem suas asas. Mas, queridos, este exército que vem sentado em cavalos brancos é aquela multidão de seres humanos glorificados que ressuscitou com Jesus Cristo, aquela multidão que ressuscitou junto com Jesus Cristo. Eles saíram do túmulo glorificados e eles ascenderam ao céu, foram as primícias dos mortos que já estão no céu. É uma grande multidão. Eles acompanham Jesus Cristo nesta segunda vinda gloriosa, assentados sobre cavalos brancos, sendo liderados por Jesus Cristo, assentado também sobre o cavalo branco. Por isso diz aqui o verso 14, seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos. Você pode estar se perguntando, mas pastor Samuel, e os anjos não virão? Virão, todos os anjos virão com Jesus Cristo, mas não assentados sobre cavalos brancos. Estes que estão assentados sobre cavalos brancos, eles estão mais próximos de Jesus Cristo. Mas todos os anjos virão com Jesus Cristo na sua segunda vinda gloriosa para buscar a sua igreja e arrebatá-la para o céu. O finalzinho do verso 14 diz, vestidos de linho fino, branco e puro. Estão percebendo que todos os que estão assentados sobre os cavalos brancos são seres que também estão vestidos de linho fino, branco e puro, exatamente como está ali no capítulo 19, verso 8, falando da sua igreja, falando dos santos do Altíssimo,
que eles são vestidos de linho fino, puro e resplandecente? Aqui diz no capítulo 19 e no verso 14 que o exército que segue a Jesus Cristo, sentado em cavalos brancos, eles vêm vestidos de linho fino, branco e puro. São os santos do Altíssimo que já estão no céu. Queridos, eles vêm buscar, juntamente com Jesus Cristo, eles vêm buscar a igreja, a esposa, que está preparada para o arrebatamento. Verso 15 agora. E da sua boca, a boca de Jesus, saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo virá para o Armagedon. Jesus Cristo virá para libertar o seu povo do decreto de morte. Há um decreto de morte pendendo sobre a cabeça de todos os que guardam os mandamentos de Deus e amam a Jesus Cristo. Mas eles não serão mortos pelo decreto de morte, porque Jesus Cristo virá para resgatá-los, libertá-los. Este é o Armagedon descrito lá nas pragas. Queridos, aqui diz que Jesus Cristo vem com furor e ira, a ira do Deus Todo-Poderoso. E o verso 16, e no vestido e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis. Rei dos Reis. Jesus Cristo é o rei dos 12 outros reis que comporão a nova terra. A nova terra estará dividida em 12 grandes países, 12 grandes tribos, e cada tribo terá um rei. Mas Jesus Cristo é o rei dos reis. Jesus Cristo é o príncipe de todos os reis. Por isso diz aqui Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus Cristo. E agora o verso 17. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Esta é outra ceia, meu querido irmão, minha querida irmã. Esta não é a minha e não é a sua ceia. Não são as bodas do Cordeiro. Nós fomos convidados para as bodas do Cordeiro, aqui no capítulo 19 e no verso 9. Mas aqui está falando de outra ceia. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Esta é a ceia da destruição dos ímpios, dos inimigos de Deus. Aqui diz o verso 18, para que comais a carne dos reis. Os reis serão mortos, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Queridos, no Armagedon, Jesus Cristo luta contra Satanás, que está na terra, personificando Cristo. E agora o verdadeiro Cristo desce do céu. E o Armagedon é a libertação do povo de Deus do decreto de morte. E neste Armagedon, Jesus Cristo, grande e vitorioso, ele destrói os reis da terra. Ele destrói todos os inimigos de Deus. Por isso aqui está falando da ceia do grande Deus. E diz o verso 19, leia o verso 19, vi a besta que subiu do mar. E aqui diz, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Este é o Armagedon. Aqui está descrevendo o Armagedon. Não é a guerra entre nação e nação. É a guerra entre Cristo e Satanás. Queridos, Jesus Cristo descendo com poder e glória para libertar o seu povo do decreto de morte. Você será protegido e amparado por Deus. Assim como nos dias da rainha Esther, nenhum filho de Deus foi morto pelo decreto de morte assinado por Assuero. Queridos, também no decreto de morte que será aprovado após o fechamento da porta da graça. Enquanto Satanás estiver personificando Cristo na terra, ele convencerá a humanidade toda para aprovar um decreto de morte contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Mas eles não morrerão, porque Deus preservará e protegerá a vida deles. Jesus Cristo vem para libertar o seu povo. Este é o Armagedon bíblico. E aqui diz, queridos, no verso 20,
e a besta foi presa. A besta que subiu do mar, está falando do poder papal. A besta foi presa e com ela o falso profeta. Esse poder que se uniu ao poder de Roma. O poder de Roma com os Estados Unidos da América do Norte, que é o protestantismo apostatado. Eles se uniram para perseguir o povo de Deus e para implantar a nova ordem mundial. Mas agora eles serão destruídos. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Queridos, nós não entendemos toda a Bíblia. Nós estamos aprendendo as profecias. A revelação de Deus, ela é progressiva. E aqui está falando de um lago de fogo e enxofre no começo dos 1000 anos. Um lago de fogo e enxofre na segunda vinda de Jesus. Mas a Bíblia também fala em Apocalipse 20, verso 9 e verso 10, de um lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. Aqui no capítulo 20, verso 9 e 10 diz: E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. No final dos 1000 anos, Satanás é lançado com seus demônios, que com todos os ímpios, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Está se referindo ao texto de Apocalipse 19 e o verso 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais. Estou lendo capítulo 19, verso 20. Com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Queridos, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Queridos, existe um lago de fogo e enxofre na segunda vinda de Jesus, no início dos 1000 anos, e a profecia fala deste mesmo lago de fogo e enxofre no final dos 1000 anos. Como isso? Nós não poderemos entender plenamente, mas é isto que a Bíblia está explicando. E queridos, Jesus Cristo vem como vitorioso. Ele vem e todo olho o verá. A segunda vinda de Jesus, descrita em Mateus capítulo 24. É a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, descrita em Mateus capítulo 24. Vamos ler então, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 24. Vamos ver o verso 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, agora no tempo do fim. Antes da volta de Jesus, o sol mais uma vez vai se escurecer, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Isto vai acontecer e todos vão ver. Todos vão ser despertados por estes acontecimentos majestosos que ocorrerão, anunciando a chegada de Jesus Cristo. Estes sinais anunciam, queridos, a aprovação do decreto dominical. Esses sinais anunciam que o tempo para a volta de Jesus está em contagem regressiva. Contagem regressiva. Estes sinais vão acordar o mundo. Por isso que haverá uma conversão tão grande. Uma multidão que ninguém podia contar. Porque Deus vai se envolver na evangelização do mundo, usando os 144 mil e usando esses sinais poderosos no céu. Aqui diz: o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Deus ajudando a proclamação das 3 mensagens angélicas para a conversão da grande multidão. E o verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Sim, queridos, Jesus Cristo vai voltar logo após esses grandes sinais anunciados aqui e anunciados também lá no 6º selo de Apocalipse capítulo 6, versos 12 em diante. E aqui diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Todos os olhos o verão, todas as tribos da terra verão a volta de Jesus. Não existe arrebatamento secreto.
A Bíblia fala do arrebatamento do povo de Deus, sim, mas não secreto, porque todos verão, todos saberão, todos verão o Filho do Homem descendo com poder e glória do céu. Aqui diz, vou ler novamente o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, sem exceção, todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Todos os anjos virão com Jesus Cristo. Mas bem mais próximo de Jesus Cristo tem um exército de cavalos brancos. E ali está um exército dos santos do Altíssimo, já glorificados, que voltam com Jesus Cristo para esta grande colheita, a colheita da terra. O trigo será levado para o céu e o joio será queimado. Meus queridos, Jesus Cristo vai voltar. Esta é a bendita esperança que vibra dentro do nosso coração. Esta bendita esperança que nos dá força para continuar lutando, seguindo em frente, olhando para cima, de onde virá o nosso socorro. Jesus Cristo voltará para buscar você, meu irmão, você, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que você se anime, que se reavive, produzindo uma reforma e um reavivamento na sua vida e buscando o batismo do Espírito Santo, para que você e eu sejamos um reflexo do caráter santo e glorioso de Jesus aqui na terra, para que você e eu sejamos os grandes anunciadores e proclamadores das três mensagens angélicas. Jesus Cristo virá, e não vai demorar não, ele virá muito em breve. Eu estou me preparando para a volta de Jesus Cristo nos próximos anos, nos poucos anos que temos diante de nós. Jesus voltará, e voltará para você e para mim. Isto é notícia gloriosa, é uma notícia alegre. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E a sua esposa já se aprontou. Você e eu somos a esposa de Jesus. Estamos sendo batizados pelo Espírito Santo cada dia. Estamos vivendo à vista de um Deus santo e buscando a santidade dele. Nós queremos participar desta grande boda do Cordeiro. Aceite este convite que Jesus está fazendo para você, para participar. Este é o convite que Jesus está colocando na sua mão, para que você participe da boda do Cordeiro. Eu termino lendo Apocalipse 19 e o verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Você está sendo chamado. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Confie nelas. E Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com você esta mensagem poderosa de Deus, essa mensagem profética, uma verdade presente para ser pregada hoje. E eu deixo com você também a bênção do meu Jesus e a paz que só Jesus pode dar. Amém.